Olá, bem-vindos à entrevista mensal da Apifarma, neste caso com um exclusivo. O nosso entrevistado do mês é o recém-eleito bastonário, novo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe. Antes de vos apresentar, enfim, embora já o conheçam, o novo bastonário, deixem-me sublinhar a beleza do espaço onde estamos, enfim, um espaço da Ordem dos Farmacêuticos com esta vista sobre Lisboa, vende-se o horizonte, vende-se o castelo, enfim, vende-se aquilo que de melhor tem Lisboa. E eu começaria por aí, não do que melhor tem de Lisboa, mas por esta particularidade, Hélder, que é o seu mandato de 3 anos coincide agora com 5 anos, com 4 anos e meio de um governo com maioria absoluta. O que é que isso o condiciona a si como bastonário da Ordem dos Farmacêuticos? Bom, primeiro que tudo, obrigado pela oportunidade de falar para esta iniciativa da Apifarma e basicamente eu acho que a maioria absoluta pode, e sublinho pode, facilitar digamos, o papel quer do Governo na área da saúde, quer da própria Ordem dos Farmacêuticos, porque teremos com certeza condições para poder desenvolver muitos projetos interessantes num tempo que precisa muito de colaboração de todos para resolver o problema pós-pandemia, que é um problema que eu acho que está dificilmente ainda caracterizado. Então comecemos por aí, esse desafio que é, enfim, também da Ordem dos Farmacêuticos, mas é fundamentalmente do Governo, do próximo Ministro da Saúde, mas também do Primeiro-Ministro. O que é que não está a acontecer e o que é que deve acontecer a curto e médio prazo para resolver esse problema? E se quiser caracterizar o problema, eu também agradeço. Portanto, nós no momento em que estamos a gravar agora a entrevista, estamos ainda numa fase pandémica, ainda estamos a viver e a gerir a pandemia, mas com estes 2 anos de pandemia criaram uma situação que no pós-pandemia vai ser uma situação muito complicada. A carga de doença aumentou, nós temos muitos doentes que estão com dificuldade de ter acesso aos cuidados de saúde, estão com dificuldade de ter acesso ao diagnóstico atempado das suas patologias e vamos todos ter que conviver com esta realidade e tentar todos, e eu acho todos, vamos mesmo assim ser poucos, resolvê-la. Mas deixe-me interrompê-lo, e isto vai ser uma entrevista com interrupções várias. Na verdade, o que o Governo anterior disse, a anterior Ministra da Saúde, Marta Temido, disse foi que tinha havido uma recuperação e que os números tinham sido até ultrapassados face ao ano anterior. O que é que lhe suscita como comentário essa Primeiro de tudo, terem sido ultrapassados face ao ano anterior, o ano anterior foi um ano de pandemia e, portanto, nós devemos comparar a nossa situação hoje com a situação antes da pandemia, os números antes da pandemia. E aí há muito trabalho de recuperação. E depois tem a ver com o que se mete também. Nós não podemos medir apenas o número de consultas, nós temos que medir a carga de doença em cada episódio de consulta, por exemplo. E, portanto, é a carga de doença em cada episódio de consulta, isto é, está a caracterizar a forma como o doente chega à consulta, é isso? O estado em que o doente chega à consulta e tem sido bastante, digamos, partilhado, por exemplo, na área da oncologia, que os doentes estão a chegar às primeiras consultas em estadios mais avançados do que chegariam em situação normal, digamos assim. E este é um problema. Porque não houve diagnóstico durante aquele longo período de tempo, os hospitais tiveram com uma atividade muito reduzida e as pessoas não foram diagnosticadas e, portanto, do ponto de vista oncológico, os cancros vão aparecer, manifestam-se mais tardiamente ou são apanhados mais tardiamente. Nós podemos falar da oncologia, mas podemos falar da saúde mental, podemos falar de um conjunto de outras doenças crónicas em que não houve o acesso atempado e o tratamento ao cuidado adequado durante este período, e já lá vão 2 anos, não é? Portanto, é um período, deste ponto de vista, relativamente longo. É longo, é muito tempo. Durante esse período de tempo houve muito diagnóstico que não foi feito. Exatamente. O que é que acontece agora? Nós vamos ter que, verdadeiramente, tentar recuperar o tempo perdido, digamos assim, porque para essas pessoas é tempo que foi perdido, e isto tem 2 problemas, que é as pessoas estão em situação mais grave,
e exige do sistema de saúde um conjunto maior de recursos para tratar essas condições e, portanto, nós temos que tratar estas condições, mas ao mesmo tempo ter à nossa disposição recursos mais avultados para que essas situações sejam tratadas adequadamente, mantendo toda a outra atividade assistencial. E este é um problema onde eu penso que os farmacêuticos podem estar envolvidos, ser envolvidos e ajudarem nesta gestão da pressão relativamente aos cuidados. Já me vai dizer como é que os farmacêuticos podem em concreto dar essa ajuda, mas antes de mais queria perceber o seguinte, a propósito do Orçamento do Estado. O Orçamento que foi chumbado e que agora em princípio será novamente aprovado, agora à maioria absoluta, prevê um aumento de 600 a 700 milhões de euros para a saúde. Este aumento é suficiente para fazer face ao contexto que descreveu? O aumento para o Orçamento da Saúde vem sempre no bom sentido, tendo em conta que acho que está assumido por toda a gente que o Orçamento da Saúde é sempre insuficiente e está suborçamentado. Há sempre uma suborçamentação. Embora haja uma discussão importante a ter, que é em quanto é que está suborçamentado, porque esse é um aspecto fundamental, claro. É sabermos quanto é que verdadeiramente o SNS precisa a mais. E esse é Fez alguma coisa? Tem ideia de quanto é que precisa? Não tenho e acho que ninguém tem, o problema é esse, não é? Portanto, nós temos que ter a noção de o que é que precisamos e onde precisamos para que tudo se torne mais eficaz, mais efetivo, estes reforços orçamentais. Portanto, vem no bom sentido, mas tendo em conta os números do Orçamento da Saúde, nomeadamente os números que têm a ver com dívida acumulada, etc. Há dívidas em atraso, parece-me que não seja um número por aí além, e mesmo assim, desde que seja executado. Uma coisa é orçamental, nós sabemos da saúde e de outras áreas, outra coisa é orçamental. Embora o anterior Ministro das Finanças, Mário Centeno, sempre disse que não tinha havido cativações na área da saúde, mas ficou sempre uma questão controversa. Exatamente, espero que não haja mesmo e voltando ao período pós-pandémico, que é o período que nós vamos viver nos 3 anos de mandato e o Governo vai viver nos 4 anos e meio que tem de mandato, é gerir uma situação anormal, que vai exigir muito mais de todo o sistema de saúde. Mas acha que há consciência pública disso mesmo? Isto é, os especialistas, o Hélder Mota Filipe, tenho ouvido falar de forma recorrente desse problema, mas parece que a sociedade em geral não está bem acordada para que esse problema exista, esta epidemia silenciosa. Eu acho que, para além daqueles que verdadeiramente estão a sofrer na pele com a falta ou a limitação de cuidados que tem havido nos últimos tempos, para além desses, acho que a população em geral, a opinião pública em geral, não está completamente sensibilizada e ciente do problema. Já os políticos, eu acho estranho como é que não abordam este problema de uma maneira mais proativa, uma vez que duvido que haja algum político que não tenha a noção de o que o espera nos próximos tempos, na economia em geral e na saúde. Isto levanta 2 questões em particular. Enfim, na pior das hipóteses, um aumento da mortalidade relacionada com patologias que não têm a ver com o Covid e, portanto, na área oncológica, mas não só, precisamente por não terem sido feitos os diagnósticos e os tratamentos a tempo. Isso é uma questão que tem que ser tratada. E depois levanta também um segundo ponto, que é essas pessoas, é preciso resolver esse problema em que período de tempo? Sim, o mais rapidamente possível. Essa é a resposta que é fácil de dar. O mais rapidamente possível. O problema é que provavelmente vamos assistir a um aumento de mortalidade, mas vamos de certeza assistir a um aumento de diminuição ou uma diminuição da qualidade de vida em muitos destes doentes. E este é um aspecto importante. E a qualidade de vida impacta, obviamente, na vida de cada um, mas impacta também a nível orçamental e da prestação e do desempenho que os cuidados de saúde vão ter. E é bom que nos preparemos já e que tenhamos aprendido alguma coisa com a preparação das diferentes vagas da pandemia para gerirmos adequadamente o pós-pandemia o mais precocemente possível, e eu não estou a ver, sinceramente, planos, estratégia para gerir adequadamente toda esta carga adicional de doença que nós vamos descobrir
no momento em que este nevoeiro da pandemia passar. O Hélder Mota Filipe faz parte da Convenção e participa nas reuniões da Convenção Nacional da Saúde, uma entidade que reúne vários stakeholders, enfim, esse anglicismo que no fundo traduz a participação de várias entidades, universidades, ordens, indústria, etc, etc. E aí, enfim, tem-se falado muito, segundo sei, dessas questões, nomeadamente a possibilidade de eventualmente haver uma espécie de task force para esta área. Faria sentido que essa task force fosse construída? Faria sentido que a Ordem dos Farmacêuticos, por exemplo, participasse nesse trabalho? É verdade, isso tem sido uma discussão muito presente nas reuniões da Convenção Nacional da Saúde e nas atividades públicas que a Convenção Nacional da Saúde tem tido, e eu acho que é fundamental que o mais depressa possível se envolvam os diferentes stakeholders, como disse, no sentido de envolver todos nesta situação ou na gestão desta situação que vamos viver. E este é um aspecto importante e que eu gostava de sublinhar. O SNS vai precisar de ajuda e todos nós vamos ser poucos para ajudar o SNS como sendo a estrutura, a matriz do nosso serviço, do nosso Sistema Nacional de Saúde. E é bom que, do ponto de vista do próprio SNS, que haja essa assunção de ser o líder deste processo, envolvendo e aproveitando toda a capacidade instalada. Ou seja, público, o privado, social, todos, sem preconceito. Todos, sem preconceito, com preço principalmente, sem preconceito ideológico e, obviamente, envolvendo todos, com preço justo, fiscalização, transparência. Exatamente. E, portanto, o SNS, que eu acho que, e aí eu sou um bocadinho crítico, ou bastante crítico, tem tido um bocadinho a política do orgulhosamente só. E o que tem que ser, má memória. E o que tem que ser, basicamente, ter uma política de ser o líder de uma nova realidade, deve envolver toda a capacidade instalada no sentido de responder às necessidades o mais rapidamente possível. E isto não tem acontecido e, mais uma vez, eu volto, por exemplo, ao envolvimento das farmácias, dos farmacêuticos isso que era a parte que faltava na resposta à pandemia. Houve até uma atitude inicial na luta da pandemia que foi assumidamente afastar não participaram o envolvimento das farmácias e dos farmacêuticos na vacinação, por exemplo, exatamente. Na vacinação e não só. Por exemplo, no acesso aos medicamentos, e aqui é de sublinhar o papel que a Ordem teve, liderado pela bastonária agora cessante, de construir uma resposta envolvendo os diferentes stakeholders, os distribuidores, os farmacêuticos hospitalares, os farmacêuticos comunitários, numa altura em que os doentes tinham dificuldade em deslocar-se ao hospital ou que o hospital não os podia receber, mantendo o acesso de medicamentos de uso exclusivo hospitalar na proximidade do doente. Este é um papel importante, apesar de as farmácias, proativamente por parte de quem decide, terem sido afastadas do processo. Mas é uma coisa que enfim, de facto não se entende, enfim, não fazendo eu parte aqui de nenhum lobby, se as farmácias têm uma presença territorial que é evidente, estão por todo o lado e, portanto, são estruturas mais pequenas, são estruturas de proximidade, como é que é possível elas não terem um protagonismo maior? E deixe-me perguntar-lhe também da seguinte forma, tem a ver com o custo, com o preço que é cobrado pelas farmácias? Tem a ver com alguma resistência de delegar poderes e partilhar um poder? Eu acho que é mais a segunda hipótese do que a primeira, porque nem sequer houve oportunidade, ou tempo, ou vontade, provavelmente, de discutir custos na altura. O que se pretendia na altura era envolver todos o mais possível para manter a sociedade a funcionar da forma mais adequada num contexto de pandemia. Apesar de tudo, eu gostava de sublinhar, e como bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o papel que os farmacêuticos sempre desempenharam, apesar de tudo isto, na linha da frente. E agora eu gostava que fizéssemos o exercício de olhar para trás. As farmácias não fecharam, as farmácias comunitárias, os doentes não deixaram de ter acesso à terapêutica que precisavam, as farmácias hospitalares continuaram a funcionar, os laboratórios de análises clínicas, onde os farmacêuticos especialistas em análises clínicas têm um papel importante, continuaram a funcionar e agora vê-se o papel fundamental que tiveram quer as farmácias comunitárias, quer os laboratórios de análises clínicas de proximidade no garantir todo este processo de testagem que nós temos vivido,
mas também os farmacêuticos envolvidos na distribuição, na indústria farmacêutica, que permitiram, nunca saindo da linha da frente, que o acesso aos medicamentos não fosse um problema durante estes 2 anos. Exato, mas é que surge essa ideia de que o SNS parece que está de costas voltadas para o sistema todo que está à volta. Quer dizer, estamos a falar certamente dos farmacêuticos, muitas vezes, enfim, dos hospitais privados, das várias entidades, que quer ser autossuficiente. Isso é impossível. Hoje, na sociedade que temos hoje, nenhuma organização vive sem colaborações e sem a colaboração de outras organizações. E este é um aspecto bastante importante. O SNS não pode colocar a ideologia acima da função. E basicamente a missão do SNS é garantir cuidados de saúde universais, tendencialmente gratuitos. Isso. E o processo não se pode sobrepor ao fim. E portanto, que é o que tem acontecido. Aquilo que tem acontecido é teimosamente manter um processo em vez de alterar o processo no sentido de dar a resposta adequada e em linha com a missão. E esse é um aspecto que eu espero que este Governo mude a atitude, perceba o quão fundamental para a nossa sociedade é o SNS, mas um SNS que responda à sua missão. E para isso, em cada momento, temos que encontrar os instrumentos e os parceiros que permitam adequados responder à missão. Enfim, a maioria absoluta pode ou não facilitar esse trabalho. O Helder Mota Filipe teve 12 anos no Infarmed, um regulador, enfim, do sistema, e que é uma entidade fundamental, muito credível do ponto de vista nacional e internacional. E isso permite-me fazer a ponte para um outro assunto que tem a ver com a aprovação de medicamentos inovadores e a forma como eles depois são distribuídos e o acesso dos portugueses. Como é que avalia o funcionamento do sistema? Enfim, eu podia recordar as estatísticas que colocam Portugal no fim da tabela do ponto de vista de tempo de aprovação. Na Alemanha, em 120 dias, os medicamentos inovadores, depois de aprovados pelo regulador europeu, são aprovados internamente e são disponibilizados. Em Portugal, o tempo pode demorar 300, 400, 500 dias, depende. É verdade, eu assumo os 12 anos que estive no Infarmed com muito orgulho e tenho muito orgulho naquela instituição, no contexto nacional, no contexto europeu, e gostava aqui de sublinhar 2 aspectos que às vezes se confundem. Há dois passos fundamentais para a entrada no mercado do medicamento e para o seu acesso. Um é a avaliação técnico-científica, que dá a autorização para que o medicamento entre no mercado. Exato. Pelas agências nacionais ou centralmente pela agência europeia. Este é um processo e é um processo que demora o mesmo tempo na Europa toda. Isso. Portanto, Portugal tem o mesmo... É simultâneo. É simultâneo para a Europa toda. E depois há um segundo passo, que já não é europeu, mas nacional em cada um dos países. E que em Portugal é o Infarmed também, que tem a responsabilidade de avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica para comparticipação ou entrada nos hospitais do SNS. E é aqui que se diz muitas vezes que Portugal está na cauda da Europa, em termos de tempo de avaliação. Não é o primeiro, não é o último, provavelmente demoramos mais tempo do que aquilo que devíamos. Apesar de tudo, isto é o copo meio vazio, mas há o copo meio cheio. E o copo meio cheio é que estamos a comparar muitas vezes realidades que são diferentes. Em Portugal nós temos um pagador que é o SNS. Na Alemanha, que muitas vezes é dada como exemplo, são sistemas de seguros, em que o medicamento entra no mercado e cada seguro depois decide, e portanto há coisas que não são completamente comparáveis. Isso, não há um pagador público, existe um pagador privado, exatamente, um seguro. Exatamente. E aqui, quando nós dizemos que demora muito tempo, nós estamos a fazer esta avaliação que eu acabei de falar, mas também o processo de negociação, que também conta para esse prazo. E muitas vezes o processo de negociação é duro e demora tempo para que o Estado, que é o pagador, garanta que conseguiu as melhores condições de preço para aquele medicamento. Um outro aspecto importante para medicamentos que verdadeiramente são inovadores para condições que não têm alternativa terapêutica. Existe uma via excepcional. Já foram esgotadas as alternativas terapêuticas, apesar da decisão final não ter sido tomada ainda, existe aquilo que se chama uma autorização de utilização excepcional. Existe a excepcional e ela funciona. E os doentes continuam a ter acesso se verdadeiramente se provar. Está dependente. É verdade. É verdade, provavelmente não é o ideal, porque tem um processo... Mas é melhorável, portanto,
A situação é melhorável de certeza, assim o Infarmed consiga melhores condições, porque há um aspecto importante. O Infarmed dá lucro ao Estado. Paga dividendos ao Estado? Exatamente, mas para funcionar tem que funcionar de acordo como tem que funcionar como qualquer outra instituição do Estado, incluindo, apesar de dar lucro ao Estado, todo o processo de contratações, e de orçamento. E, portanto, há um conjunto de limitações que resultam também da vontade política e não da vontade do Infarmed de fazer melhor. E este é um aspecto que eu, estando fora, estou completamente à vontade para poder... Mas que é um processo, portanto, que pode ser melhorável se o orçamento do Infarmed for... E que Portugal conseguiria assim ficar mais alinhado, porque, por exemplo, a Espanha, que tem um sistema parecido, consegue ter os medicamentos mais depressa... E dar um acesso mais rápido e mais universal, portanto, usando menos os mecanismos excepcionais aos cidadãos. Mas acha que no final os doentes em Portugal são ou não prejudicados pela atual circunstância? Não, acho que o funcionamento do sistema pode ser prejudicado porque a carga burocrática é superior. Os doentes têm acesso à mesma inovação que os outros países europeus e não há notícia absolutamente nenhuma de que haja doentes que em Portugal não foram tratados com terapêuticas importantes e houve alguns casos agora na comunicação social, mais ou menos recentemente, os doentes tiveram acesso ao medicamento, não estando ele ainda com a decisão final de comparticipação, através destes mecanismos excepcionais de acesso. Houve um caso muito célebre de uma doente que acabou por receber, embora isso depois esteja dependente de um processo burocrático que parte do próprio hospital, etc., e é isso que pode gerar alguma ansiedade da parte... Sim, é verdade, mas provavelmente também com melhor comunicação, e com a população em geral a estar mais informada de quais são os mecanismos, se torne mais fácil este processo, evitando, por exemplo, os aspectos relacionados com peditórios e etc., que não vão resolver nada, porque a lei portuguesa diz que se o doente necessitar, o Estado tem que garantir esse acesso tem que pagar. E não é preciso que fazer aquelas... Embora seja uma manifestação de solidariedade, mas é supérflua. É redundante. É redundante que o Estado faz. Tem alguma opinião sobre a questão dos ensaios clínicos, que é outro aspecto relevante? Se compararmos Portugal com Espanha novamente, verificamos cá um hospital em Barcelona que faz mais do que o nosso país todo. Aqui tem que vantagens tem para os doentes, por exemplo? Aqui tem havido sempre uma falta de estratégia política relativamente ao desenvolvimento da área dos ensaios clínicos em Portugal. Portugal tem condições invejáveis para poder ser competitivo com os países europeus da nossa dimensão. Mas porquê que não é? Por falta de estratégia e falta de organização. Porquê que não há estratégia e organização se é benéfico para a economia? Se é benéfico para os doentes? Se é benéfico... Primeiro é preciso que quem decide tenha verdadeiramente uma ideia clara sobre o que são os ensaios clínicos e o papel que podem ter. E eu duvido que muitos dos que estão em locais de decisão, nomeadamente política, tenham essa noção. Acham que é experimentalismo puro. E não só, e que são mecanismos da própria indústria para introduzir os medicamentos nos hospitais portugueses, etc. Isto pode ter sido uma realidade há 30 anos, mas há 30 anos que não é. O Estado nem sequer paga por esse tratamento. Com a nova legislação não é. E é uma situação em que todos tinham a ganhar. A parte que exige maior investimento no desenvolvimento do medicamento é a área da investigação clínica, é a área dos ensaios clínicos. Portanto, envolve muito dinheiro, digamos assim. E Portugal, não tendo essa capacidade de desenvolver e sendo a área dos ensaios clínicos competitiva, quem está a desenvolver um medicamento vai escolher os diferentes países e entidades e não falta procura. Exatamente, portanto é uma área muito competitiva, tem que haver uma estratégia de preparação. Nós temos condições invejáveis, como eu disse, e eu estudei muito isso há meia dúzia de anos, comparado, por exemplo, não é preciso a Espanha toda, com a Catalunha, ou com a Bélgica, ou com os países do norte da Europa, que são da nossa dimensão, que não têm muitas vezes aquilo que nós temos, que é um SNS, que é uma rede invejável de hospitais, de entidades uma organização que permite uma organização e uma resposta em rede que não existe. E, portanto, torna-se uma situação que podia ser bastante organizada e responder bem às necessidades na área da investigação clínica e não.
torna-se atomizada, desorganizada, não coordenada, e isto faz com que Portugal continue a desperdiçar essa oportunidade. Eu faço-lhe uma última pergunta, já passámos os minutos, se é que quer, se deseja, deixar assim claro quais são os 3 pontos que consideraria importante concretizar ao fim destes 3 anos de mandato. 3 pontos, 3 anos, 3 pontos, parece-me razoável. Eu posso resumir os 3 pontos que se calhar não são os principais, mas que são pontos importantes, que é transformar a Ordem, e agora é para a resposta à própria classe, numa organização mais útil e mais próxima dos farmacêuticos, portanto que seja mais reconhecida pelos farmacêuticos, e lembro-me só que apesar de termos 2 listas e de termos tido a maior participação da história da Ordem em termos eleitorais, qual foi a participação? Foi apenas de 40%. E, portanto, há 60% dos farmacêuticos eleitores, portanto, inscritos na Ordem, que não votam, que continuam a não votar. E, portanto, é como no este país, é um sinal, presidenciais. Sim, mas não é completamente comparável e, portanto, eu gostava de ter uma classe mais próxima da Ordem, mais envolvida na vida da Ordem. Este é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com a independência. A Ordem, e nos momentos que estamos a viver, este aspecto torna-se ainda mais importante, que com a nova proposta legislativa que há de voltar agora sobre a definição das ordens, realidade política, sobre a legislação, sobre a reforma de legislação das ordens. As competências das ordens. E aí também há um aspecto muito claro, que para mim é uma linha vermelha, que é modernizar as ordens de acordo com aquilo que são os princípios europeus, completamente de acordo, transformar as ordens em, digamos, organizações paragovernamentais ou com influência interna de instrumentos do poder, como instrumentos do poder ou manipulados pelo poder, não concordo e vai lutar contra isso. Lutarei contra isso. E o terceiro aspecto, e que está um bocadinho relacionado com este, é ter uma ordem mais proativa e mais envolvida nas decisões políticas, porque é fundamental que quer a Ordem dos Farmacêuticos, quer outras organizações profissionais farmacêuticas e de outras áreas da saúde tenham maior capacidade de envolvimento, intervenção e influência, no bom sentido, das decisões políticas nesta área. É fundamental, até pelo conhecimento que têm do terreno. Hélder Mota Filipe, muito obrigado por esta sua primeira entrevista. Eu despeço-me então até à próxima entrevista da Apifarma. Tivemos aqui neste cenário fantástico, com Lisboa ao fundo, mas também com um calor que, enfim, que não é habitual em fevereiro, sem chuva. Esperemos que em março tenhamos que fazer no interior com uma chuva que ajude o país, enfim, a crescer como deve crescer. Muito obrigado.